Hoje, meus irmãos, é um domingo bem diferente dos domingos normais na nossa igreja. Comemoramos o Dia dos Pais. Hoje pela manhã as crianças apresentaram uma linda cantata em homenagem aos pais. Algumas crianças não aguentaram participar do coral, mas também muitos adultos estavam pensando na sua situação de pai. E eu estava hoje muito saudoso, porque dia 18 de outubro fazem 2 anos que meu pai se foi. E meu pai foi de uma forma muito brusca. A gente não esperava que ele fosse tão repentinamente. E a vida é assim. A vida não é como a gente planeja. Há um texto na palavra de Deus que diz que o homem faz os seus planos, mas é Deus que os executa. E em última instância, é Deus que sabe exatamente o que vai acontecer. E para completar essa comemoração, nós tivemos então essa semana de cursos com vários irmãos participando e hoje o encerramento de 2 turmas que o Ari estava lecionando. Ari fez mutirão aqui com essa turma para encerrar em tempo dele viajar, porque ele tem data marcada para viajar. Fez mutirão aqui e graças a Deus aqui estamos com essas 2 turmas. Nada melhor do que nesses momentos a gente pensar sobre que projetos temos, quais são os nossos projetos, como é que nós estamos querendo ou projetando a nossa vida. Nada melhor do que num dia dos pais, a gente como pai se avaliar e pensar como é que eu estou edificando a minha vida e pensando em edificar a vida dos meus filhos. E eu queria então partilhar com você nessa noite um texto da palavra de Deus que eu já partilhei aqui ano passado, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, e eu gostaria que aqueles que têm Bíblia abrissem e dividissem com aqueles que não têm Bíblia, que estão próximos a você. Mateus, capítulo 7, o capítulo 7 do Evangelho de Mateus é o capítulo final do chamado Sermão do Monte. Jesus tem um sermão que chamamos Sermão do Monte, onde ele fala aos discípulos como ele entendia que seus discípulos deveriam viver nesse mundo. E no capítulo 7, quando encerra o sermão, Jesus fala então de coisas práticas. Você vai perceber que neste capítulo Jesus fala que na vida nós temos sempre 2 opções. Eu sei que às vezes você diz que temos muito mais, mas Jesus disse que nós temos 2 opções, nós temos 2 caminhos a seguir. Jesus não diz que tem 3 caminhos, tem 2 caminhos. E ele diz, esses 2 caminhos conduzem a 2 portas. E 2 portas que dão em 2 destinos. E Jesus diz que há uma multidão seguindo por um caminho e uma outra multidão seguindo por outro. Há 2 multidões seguindo por esses caminhos. E ele diz, um desses caminhos conduz à vida, o outro conduz à perdição. Um é largo, espaçoso, você pode seguir com o que quer e do jeito que achar que deve ser. Mas outro não, é apertado, estreito, e a porta também é muito apertada. No finalzinho do capítulo 7, então Jesus, a partir do versículo 24, Jesus vai fazer uma outra comparação. Ele usa uma metáfora para dizer que a vida é como uma construção. E ele diz que cada um de nós está edificando, cada um de nós está fazendo essa construção, que é a minha vida, a sua vida. E então ele nos manda avaliar que tipo de construção estamos fazendo. Me acompanhe, versículos 24 a 29 de Mateus 7. Jesus diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado ao homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos,
e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, observe que a base de tudo que Jesus coloca é pôr em prática. E não as põe em prática, será comparado a um homem sensato. Um é prudente, o outro é insensato, que edificou a casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa. E ela caiu, e grande foi a sua queda. Ao concluir Jesus este discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque as ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Então Jesus está nos dizendo aqui que cada um de nós está construindo algo, cada um de nós está participando de uma construção, e essa construção pode suportar tempestades ou ela pode desabar. Isso significa dizer que a minha vida e a sua vida são construções que nós estamos fazendo, e essas construções podem então suportar ou não suportar a eternidade. A mesma ideia Paulo coloca na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versos 9 a 13, quando ele diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, madeira, feno, a obra de cada um será manifestada, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então deixe-me perguntar algo a você. Como é que você está construindo o edifício da sua vida? Qual é o fundamento dessa construção? Qual é o fundamento da sua vida? Sua vida está pronta para a eternidade ou a sua vida não suportará a eternidade? No texto que nós lemos, Jesus deixa claro que há construtores que não pensam na eternidade. Há pessoas que vivem nesse mundo que não imaginam nada na eternidade. Então vivem para o hoje, para o aqui, para o agora. E Jesus diz que esses construtores estão edificando a casa, a vida, sobre a areia. E Jesus os chama de insensatos. Sabe por quê? Porque essas pessoas não têm noção da eternidade. Às vezes a gente vê algumas pessoas que vivem 100 anos, a gente diz, puxa vida, viveu muito. Outro dia nós comemoramos o aniversário da irmã Ziza, 98 foi, irmão Jabá? 99, né? E nós estávamos lá comemorando com a irmã Ziza, 99, puxa vida, é uma vitória muito grande. Mas, meus irmãos, 99 anos, 100 anos, 120 anos, diante da eternidade, não é nada. 100 anos que para a gente parece uma eternidade, mas isso diante da eternidade não é nada. Então Jesus chama de insensato quem constrói a casa sem pensar na eternidade, porque ele diz, você não está considerando a eternidade, você não tem noção da eternidade. Então a pessoa que constrói a vida sem pensar na eternidade, está na verdade fazendo a casa como alguém que vai construir e simplesmente levanta o tijolo em cima do chão. Aí você diz, ninguém vai construir assim.
Mas se você está construindo a sua vida sem pensar na eternidade, é assim que você está construindo. Sem base, sem alicerce. O profeta Isaías já falava de pessoas na sua época que viviam assim. Homens e mulheres que preferiam viver no pecado sem se importar com a eternidade. Viviam como se não fossem morrer. O profeta diz assim, Isaías 22:13: matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho e se diz: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então Isaías diz, olha, tem muita gente assim. Vamos comer, vamos beber, vamos farrear, porque é o dia hoje. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Fala sério, você não conhece muita gente assim? Eu conheço. Mas veja que o Senhor disse através do profeta, versículo 14 do mesmo capítulo 22, certamente esta maldade não se vos perdoará até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. Então o Senhor está dizendo assim, olha, se você está construindo a sua vida dessa forma, se você está dizendo, olha, eu posso viver no pecado de qualquer jeito, eu posso me envolver em farras e bebedeiras de qualquer jeito, porque Tiago diz assim, matavam-se bois, faziam-se churrasco todo dia, e chamava-se todo dia todo mundo para farrear. E o Senhor disse, isso não ficará impune. Tiago também fala de gente assim. Tiago 4, versos 13 a 15, Tiago fala de gente assim de um outro aspecto. Ele diz que eram pessoas que viviam para esse século, mas pessoas que estavam, desculpe a expressão, fissuradas em ganhar dinheiro. Desculpe a expressão meio chula, não? Mas é como a gente fala no dia a dia, não é? Pessoas que são dominadas pelo desejo de ter, cada vez mais. Veja o que Tiago diz. Ei, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois como um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso devias dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Tiago está dizendo de pessoas que tinham tanto desejo em ganhar dinheiro, pessoas que viviam de acumular bens, que se achavam todas poderosas, que achavam que nada lhes atingiam, e ele simplesmente dizia assim, olha, nós vamos aqui fazer negócio naquela cidade, vamos passar um ano lá e vamos ganhar muito dinheiro. São pessoas que não consideravam Deus em absolutamente nada, elas achavam que o dinheiro resolvia tudo. E Tiago diz, vocês não sabem o que estão dizendo. Que é a vossa vida? Ele diz, sois como o vapor, sois como a neblina. E eu gosto da expressão neblina, porque aqui no Piauí a gente tem muito disso no inverno, né? A gente desce em alguns lugares aqui que você aparece lá e a neblina toma conta da estrada. Mas se você volta meia hora depois, acabou, foi embora. Foi embora. E Tiago está dizendo, você não sabe o que está dizendo, porque a sua vida é como a neblina. Ela está aqui agora e ela desaparece repentinamente. Eu outro dia falei sobre isso quando a palavra de Deus diz que nós somos como a flor da erva. E outro dia eu citei o exemplo daquela árvore ali atrás do shopping Riverside. Esse ano, graças à ajuda da irmã Socorro, eu consegui fazer uma foto dela, porque ano passado eu não consegui. Ela estava tão bonita lá, branquinha, e eu esqueci por 2 dias, cheguei lá, já tinham caído todas as flores. Esse ano, quando a irmã Socorro me ligou dizendo, tá florida, eu larguei tudo e fui para lá. Por quê? Porque eu sabia que aquela beleza lá dura 1, 2 dias, vai embora. Não é diferente a minha vida e nem a sua. Não é diferente. Nós estamos hoje aqui, mas nós não temos garantia que vamos estar aqui amanhã. Nós não temos garantia que vamos estar aqui semana que vem. Nenhum de nós tem. Claro, nós projetamos a vida querendo estar.
Você projeta a sua vida querendo amanhã estar lá no seu trabalho, bater o ponto, você projeta isso, mas você não tem garantia disso. E é isso que Tiago está dizendo. É isso que Tiago está dizendo. Que você não tem garantia do amanhã, portanto, ao invés de dizer, eu vou fazer isto ou aquilo, você deveria dizer, se o Senhor quiser, viveremos. A vida está na mão dele. Se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo, porque os projetos nossos precisam estar também na dependência de Deus. Jesus também falou de um homem assim. Jesus contou uma parábola de um homem que gostava de lucrar muito. E Jesus disse que ele teve naquele ano a maior colheita da sua vida. E o que ele fez? Jesus disse que ele mandou derribar todos os seus celeiros e construir celeiros maiores ainda. E ele pegou então toda a sua produção e guardou nos seus celeiros. Lá em Lucas capítulo 12, Jesus diz isso. Só que no versículo 19, o registro que Jesus tem é que depois que ele faz todos os celeiros, ele guarda toda a sua produção, ele então vai se deitar e ele diz para ele mesmo: alma, tens aí em abundância bens para muitos anos, descansa, regala-te, come, bebe, alegra-te. Em outras palavras, eu tenho dinheiro para farrear, eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser, eu posso fazer todas as minhas farras e festas e ninguém pode impedir. Aí Jesus termina aquela parábola dizendo assim: insensato. Olhe, a mesma palavra que é usada quando Jesus diz do homem que edifica a casa sobre a areia: insensato. Hoje te pedirão a tua alma, e o que tens acumulado, para quem será? Para quem será? Se você morrer hoje, para onde vai a sua alma? Ah, pastor, não interessa. Será? Será? Tem gente dizendo, não, eu vou para o inferno porque lá tem samba todo dia. Será? Lá tem cerveja gelada. Será? A Bíblia não diz isso, não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que lá é lugar de dor, sofrimento, onde o fogo não apaga e o verme não morre. É isso que a Bíblia diz. Lá é um lugar tão tenebroso que a Bíblia registra, numa parábola contada por Jesus, que o homem que foi parar lá pedia a Abraão por tudo que fosse possível para mandar alguém que fosse aos seus parentes dizer a eles como era a situação lá para que eles não fossem para o mesmo lugar. Então Jesus está dizendo assim: você está construindo a vida, a sua vida é um edifício, mas se você constrói sem a obediência à palavra, você está construindo sobre a areia. Mas Jesus também diz na mesma parábola que há pessoas que pensam na eternidade, que constroem para a eternidade. Eles sabem que a vida é passageira, então eles pensam na eternidade. E Jesus diz que esses são aqueles que obedecem ou que guardam a sua palavra. Veja, na questão que Jesus coloca daquele que constrói a casa sobre a areia ou sobre a rocha, a diferença está na obediência. Não é questão de igreja, de batismo, de ceia, não é questão de religião, não é questão de absolutamente nada, a não ser de obediência à palavra de Jesus. Então ele diz que aquele que ouve a palavra e a aguarda, aquele que ouve a palavra e a obedece, ele diz, é um homem sensato, prudente, é o homem que constrói a casa sobre a rocha, tem alicerce, tem base, tem base. Ele diz que sobre essa vida vem chuva, vem torrentes, vem ventos e batem com ímpeto, mas essa vida não desaba, porque está firmada
na rocha. Sabe, eu sei que as pessoas estão dizendo por aí que quando você tem Cristo, você não tem problemas. Você não tem dificuldades. Eu sei que tem muita gente dizendo por aí que quando você tem Jesus, você vai prosperar, você vai se tornar cabeça, não é cauda. Mas o que Jesus está dizendo é que aquele que obedece, a diferença não está em não ter problema, a diferença não está em não sofrer, a diferença não está nisso, a diferença está em que, apesar das chuvas, das torrentes, dos ventos, apesar das tempestades, a casa fica em pé. Quando eu olho o Novo Testamento, eu vejo a Bíblia dizendo que Pedro morreu crucificado, e segundo a tradição, de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer na mesma posição de Jesus. Quando eu olho o Novo Testamento, eu vejo Paulo sendo degolado, decapitado. Quando eu olho o Novo Testamento, eu vejo João morrendo exilado por causa da fé. E quando eu olho o livro de Hebreus, no capítulo 11, versos 36 a 38, o autor diz que há muitos que experimentaram escárnio, açoites, cadeias, prisões, foram apedrejados, tentados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. A palavra de Deus está dizendo, homens que seguiram a Cristo Jesus, que obedeceram a palavra do Senhor, sofreram toda espécie de perseguição e sofreram toda espécie de morte, mas estes têm a vida segura no Senhor Jesus Cristo. Paulo dizia dele mesmo, em 1 Coríntios 11, 23 a 27, que ele sofreu prisões, açoites, perigos de morte, 5 vezes recebeu 40 açoites menos 1, 3 vezes foi açoitado com varas, 1 vez foi apedrejado, 3 vezes sofreu naufrágio, 1 noite e 1 dia passou no abismo, em viagens de perigos muitas vezes, sofrendo de salteadores, em perigos entre os gentios, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. E Paulo dizia assim, mas eu sei em quem tenho crido. E estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, para guardar a minha vida, até o dia final. Esse mesmo Paulo podia dizer assim, eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestades, nem coisas do presente, nem do passado, nem do futuro, nem poderes, nem altura, absolutamente nada podem nos tirar da mão de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, nada. Quando nossa vida está edificada na rocha, quando a nossa vida está sobre a obediência da palavra de Deus, não há nada que possa nos atingir. Jesus diz assim, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém arrebata da minha mão. Jesus está dizendo que eu estou guardado por Ele, você está guardado por Ele, ninguém tem o poder de tirar você, nem coisa nenhuma das mãos do Senhor. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém arrebatará da minha mão. Eu queria que você pensasse sobre essas palavras de Jesus, mas queria que você pensasse assim, olhe, não pense que você está num templo cheio de pessoas e que você está sendo visto por muitas pessoas. Imagine que você está na sua casa e eu estou falando com você na sua casa, eu e você. E eu estou perguntando para você assim, a sua vida está sendo edificada sobre a rocha da obediência à palavra de Deus ou sobre a areia da desobediência? O caminho que você está seguindo é o caminho estreito que conduz à vida ou você está seguindo o caminho largo que conduz à perdição? Como é que você está conduzindo a sua vida?
Eu queria que você baixasse sua cabeça e gostaria que você falasse com Deus agora por alguns minutos. Fale no seu coração com Deus. Baixe a sua cabeça. Feche os seus olhos. E pense nas palavras de Jesus. Jesus diz que a vida é semelhante a uma construção. E ele diz que aquele que ouve a sua palavra e a obedece é um homem prudente que está construindo a vida sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não obedece é um insensato que está construindo sobre a areia. Como é que você está construindo a sua vida? Você pode tomar a decisão hoje de construir a sua vida sobre a rocha. Basta você dizer para Jesus: Senhor, eu quero viver em obediência ao Senhor. Eu quero te seguir. Eu não quero guiar os meus passos. Eu não quero continuar dirigindo a minha vida. Eu quero que o Senhor dirija. Eu quero que o Senhor guie a minha vida. E Jesus quer que você faça isso. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está chamando você. Ele me chamou um dia, e hoje Ele chama você. Ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. É só você dizer não para o pecado, é só você dizer não para a vida dirigida por você mesmo, e dizer sim para Jesus, e dizer que quer segui-lo. Então eu quero convidar você a fazer essa decisão. Se você quer decidir a partir de hoje seguir a Jesus, obedecer a palavra dele, viver para Ele, eu quero convidar você a ficar em pé onde você está, dizendo: eu quero fazer essa decisão hoje, agora. Quero convidar você a ficar em pé, dizendo: eu estou aqui, a minha vida é de Jesus, eu não quero mais guiar a minha vida por mim mesmo, eu quero que Jesus dirija a minha vida. Se você quer fazer essa decisão que um dia eu fiz, que muitos aqui fizeram, você não precisa olhar para ninguém não, só fique em pé, dizendo: eu quero. Tem alguém hoje à noite? Tem alguém hoje à noite? Essa decisão é sua, só sua. Mas faça enquanto é tempo, enquanto há oportunidade, porque chegará uma hora que será tarde demais. Não deixe isso acontecer com você. Alguém hoje à noite?